com a notícia, contando que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele também voltou a falar sobre as ações e afirmou que avanços pelo licenciamento na exploração de recursos na margem equatorial. Vamos ouvir então o que o ministro disse hoje um pouco mais cedo, o ministro Alexandre Silveira. Avançou muito o licenciamento, estamos na fase final e eu estou otimista que nós vamos reconhecer as nossas potencialidades da margem equatorial e soberanamente vamos decidir sobre a necessidade ou não de exploração a favor do povo brasileiro. Espero. Vamos ouvir então as análises de Mano Ferreira. Essa é uma outra situação sensível. A gente já falou aqui hoje sobre o licenciamento ambiental. A ministra Marina Silva é totalmente contra essa liberação, esse avanço desse licenciamento naquela região. E agora o ministro Silveira falando sobre esses avanços. De que forma fica então a situação da ministra Marina Silva, que aparentemente em diversos assuntos acaba sendo vencida dentro do governo e não pela oposição, mano? Pois é, Bruno, o que, aliás, também aconteceu na primeira passagem da ministra Marina Silva pelos governos do PT, quando, na época, a disputa interna era entre ela liderando a ala ambientalista e a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, liderando uma ala mais desenvolvimentista, na época, em função da construção de hidrelétricas, como o caso de Belo Monte. Quem venceu, do ponto de vista político, aquela batalha foi Dilma e Marina saiu do governo. Agora, a gente assistiu por diversas vezes uma pressão interna do próprio governo sobre os órgãos ambientais que conduzem o licenciamento, como o IBAMA, para acelerar a liberação do licenciamento, tentando com isso atropelar os parâmetros técnicos. E a questão é muito clara. Se for ter qualquer tipo de exploração de petróleo, veja, um combustível fóssil, que em tese esse governo desejava superar por uma transição energética, mas tirando essa incoerência, ainda há a questão de que para haver uma exploração da margem equatorial, é preciso haver planos de contingência e planos preventivos para que seja garantido que, caso haja qualquer tipo de acidente ambiental, os danos sejam reduzidos, sejam controlados, sejam geridos, para que a gente não tenha prejuízos grandes sobre um ecossistema tão importante como o da região amazônica. Muito contraditória a postura do governo Lula nesse tema. Agora a gente vai ouvir o Gesualdo Almeida. Gesualdo, o que eu percebo é que as nossas leis ambientais, elas são muito antigas, são muito falhas também e falta a punição, né? Às vezes a punição vem como forma ali, por exemplo, de uma multa milionária, mas não há um reparo do que já foi feito contra o nosso meio ambiente. Na sua opinião, como é que a gente deveria rever algumas questões dentro das nossas leis ambientais? A sensação de impunidade por crimes ambientais, ela é manifesta. Como você bem observou, Márcia, a ampla maioria das punições, mediante multas, não são executadas, primeiro, porque os valores são tão astronômicos, tão estratosféricos, que refogem a realidade. Segundo, porque não existe também previamente uma orientação, já vem para punição. E terceiro, porque a nossa lei ela é realmente uma lei atrasada, uma lei de desproporcionalidade. E nós, claro, devemos defender o meio ambiente, isso é muito evidente, devemos preservar, inclusive, o mundo para as próximas gerações, mas não podemos negar também a riqueza que algumas atividades econômicas podem produzir, como é o caso do petróleo, que ainda é uma riqueza de manifesta envergadura. E vamos levar em consideração que a Petrobras, que é quem exploraria aquela zona equatorial, ela tem expertise no assunto. Ela não é uma iniciante, ela não é alguém desprovida de capacidade técnica que não pudesse apresentar plano de contingenciamento, que não pudesse inibir eventuais danos que podem sim ocorrer, como ocorreu, por exemplo, em Monte Belo. Houve a apresentação de um monte de estudos e nenhum desses estudos se perfizeram na realidade, porque também, muitas vezes, esses estudos ficam dentro de perspectivas que não são reais. Eu, particularmente, sou a favor, sim, da liberação,
um plano de contingenciamento, é verdade, não colocar um plano econômico no primeiro lugar, mas não afastar também os benefícios que a atividade econômica naquela zona podem trazer, inclusive para a população